Bom, eu fiz essa pausa aqui porque eu realmente quero que a gente olhe para essa coisa do momento introspecção, momento extroversão, né? O que eu vou fazer nesse momento, então? Vou puxar mais para o racional e vou colocar para vocês aqui como que a gente trabalha nessa visão que o Leandro Ladeira traz, de trazer um vídeo, que o vídeo vem de você. Não é só um vídeo contando a sua aula, é um vídeo que tem uma estrutura. Eu descobri que eu preciso ensinar para eu me desafiar a aprender. Então, isso é uma coisa super importante que eu deixo aqui antes de ensinar isso para vocês, que é, quando eu tenho o desafio de ensinar, eu gosto de aprender. E vocês precisam saber qual que é isso, qual que é essa frase que completa para vocês. Quando eu tenho o desafio de alguma coisa, eu me desafio a outra coisa. Então, quando eu tenho o desafio de ensinar, o que acontece comigo? Quando eu tenho o desafio de entregar um produto, o que eu estou conseguindo melhorar? Porque a gente já viu os problemas. Mas tem solução aí nesse jeito, porque senão a criança não estava pedindo isso para vocês, vocês não estavam num curso aqui para fazer isso. Estruturar produto. Quando eu me desafio a estudar, o que eu estou me desafiando e está sendo bom para mim? O que eu ganho com isso? Porque o que eu perco a gente falou. O que eu ganho? E no vídeo de vendas vai ter as duas coisas. Que eu perdi e como que eu passei por esse vale e o que eu ganhei. O teu produto tem que ser, então, o começo do produto é o que eles chamam de promessa. O começo do vídeo de venda é a sua promessa. Carol, como é que eu acho minha promessa? Aula 1 e aula 2 da etapa 2, para todas que já passaram pelo aula Encontro com Alvo, para todas que já passaram pelo exercício sistêmico, pela constelação. A gente acabou fazendo uma constelação sistêmica, que é a lupa Virentes. Então, se a gente olhou na lupa Virentes e como é que foi que esses produtos se agregaram em volta de você e todo o seu conhecimento, se a resposta não está vindo, tirando a parte que não fez esse ano ainda, mas a Gláucia, quando foi a última vez que você fez? Você fez comigo lá o ano passado, né, Gláucia? Você não fez esse ano. Acho que foi em outubro, se não me engano. Então, a Cláudia acabou de fazer, a Paty ainda tem que fazer. Então, assim, o que a gente tem que olhar, então? Olhar para esse lupa Virentes, revisitar isso aí, olhar de novo. Da Cláudia tá até gravado, hein, Cláudia? Eu te mandei o link? Já não. Tá. Para que vocês possam olhar e ver como é que os representantes das coisas se alinharam ali, ou tiveram dificuldades, ou que veem mais de informação. E o segundo, a etapa 2, encontro com o alvo. A promessa é, depois, anotem isso, depois que a pessoa passar pelo produto, onde ela vai chegar? Não precisa escrever isso bem escrito, bonito e perfeito da primeira vez. Ou gravar. Mas o que acontece? A pessoa sai de uma situação que ela entra no curso e quando ela sai, o que aconteceu com ela e aonde ela chegou? Onde eu quero levar ela, não os benefícios que ela teve quando ela falou comigo, ok? Não é o benefício que ela teve, é onde ela chegou. Então, ela chegou, uma pessoa, vou falar, por exemplo, no meu curso, chegou uma pessoa perdida, que não sabia identificar das suas habilidades quais poderiam estar num produto inicial. Quais teriam que estar num produto que faria sentido para ela. Ela consegue enxergar isso, ela consegue trabalhar questões emocionais e sistêmicas e se desafiar a colocar um produto para vender. Se desafiar a colocar uma nova forma de vender o seu produto. Se desafiar a enxergar que não está pronta para vender um produto, porque tem outras questões.
não tem problema. Mas o que aconteceu com essas pessoas que passam pelo meu programa é, elas chegam perdidas na definição de produto e no emocional e no sistêmico que está travando ela. E ela sai com uma visão muito clara de quais são as capacidades técnicas, emocionais e sistêmicas que ela tem. Algumas pessoas conseguem já colocar isso num produto, colocar à venda. Algumas pessoas reveem o produto atual e colocam à venda. E algumas pessoas falam, opa, tem alguma coisa aqui que eu ainda não peguei. Eu já estou fazendo várias coisas diferentes de várias etapas. As 4 etapas eu chamei de metodologia 3E, 2S. E de encontro com o alvo. Qual que você está, Cláudia? Onde que você já chegou? Estou meio perdida. Você entrou na aula 1, encontro com o alvo? Você já passou ela? Eu passei, mas eu tenho que rever de novo. Tá bom. Estou meio perdida. Não tem problema. Então, agora, para escrever a promessa, você vai ver que você vai ter que voltar nela. Tá. E, encontro com o alvo. O segundo E, embala para presente. O terceiro E. Encontro com o alvo. Encontro com o alvo. Etapa 2. Etapa 3, embala para presente. Etapa 4, energia e foco. E etapa 5, 2S, ser social. Entenderam de onde veio o nome? O nome veio de dar nome. Dá nome nas etapas. Então, eu escrevo a promessa. Promessa é, a pessoa chega para mim aqui e ela vai sair aqui. O que eu faço? Eu tenho 2 opções. Ou eu conto as pessoas que passaram por isso, ou eu conto que eu passei por isso. Se eu não tenho casos de sucesso, eu posso falar o quanto eu passei por isso. Eu falo como eu cheguei nessa metodologia. Eu vou contar a minha história. E aqui é contação de história mesmo, tá, gente? Aqui é storytelling mesmo. Não é só fazer um en passant. Então, eu me formei psicóloga, adorava o ambiente de negócios. Fui conversar com uma tia que tinha pessoas muito envolvidas em negócio e estavam fazendo um curso na SPM de marketing. Fiz um curso de 3, 4 meses de marketing, de tipo um preparatório, um curso sim, um curso sem nenhuma proposta assim, de ser um curso grande, tá? Uma revisão, vamos dizer assim, uma introdução ao marketing, na verdade. E me apaixonei, e aí pedi para o meu pai, depois que ele pagou a faculdade inteira na PUC, que era integral, não era barata, que ele concordasse de me pagar uma faculdade, uma pós-graduação na SPM. E aí eu comecei a estudar 3 vezes por semana à noite e eu já estava trabalhando. Quando eu saí da faculdade, eu saí sem emprego nenhum e eu fui dar aula de inglês. E aí eu dava aula às 7 da manhã, porque eu dava aula para executivos, então 7 horas da manhã antes deles começarem o trabalho. Meio-dia, que era no intervalo do almoço, eu pegava algumas turmas e no final da tarde. E com isso, eu consegui bancar minha independência, que é a hora que eu comecei a namorar, que eu banquei que eu ia sair de casa, eu conseguia pagar o aluguel de um quarto. Sabe, tipo, alugar o quarto na casa de alguém? Foi isso que eu fiz. E aí eu aluguei por 1 ano. E o meu pai e minha mãe, eles tinham tomado a decisão numa venda de algum negócio que eles iriam dar um escritório comercial para nós. Eles já eram separados, mas minha mãe conversou com ele e tal, e ele concordou. E aí eu tinha um aluguel de um escritório comercial para mim e para o meu irmão, né? Um para cada um. E aí esse imóvel ficou desalugado por uns 2, 3 meses e eu estava pagando todas as minhas despesas pessoais, tudo, e estava pagando o aluguel e o lugar que eu teria para morar era um escritório. Aí eu fui, negociei com meu pai.
Falei, por favor, libera, porque ele me deu com uma cláusula de que eu não podia vender. Me libera essa cláusula aí, porque eu vou trocar por um apartamento, não faz sentido. Eu tô pagando aluguel, né? E aí eu consegui comprar o meu primeiro apartamento assim, eu fui lá, eu vendi, eu anunciei, virei para o meu irmão e falei, o primeiro que vendeu foi o meu. Ele muito bravo, achando que eu tinha puxado sardinha para o meu lado e tal. O meu pai falou, não, eu te pago então, depois que vender você me devolve o dinheiro. Aí ficou bravo e eu fui lá e comprei meu apartamento. De 2 dormitórios, não estava reformado, e eu morei nesse apartamento e comecei a trabalhar com marketing, vivendo de inglês. E aí eu quis migrar para marketing, de tão apaixonada que eu estava. E aí eu comecei entrando nessa história de ir para cursos de faculdades muito boas, porque eu estava disputando com engenheiros, a área de marketing tem muita engenharia. Pessoas que fizeram FGV aqui em São Paulo, que é top, né? Melhor faculdade de administração, e era com essas pessoas que eu estava disputando para conseguir uma vaga de trabalho. E aí eu fui conseguindo pequenas empresas, dando pequenos passos, trabalhava muito pouco nos lugares, me dava muito mal com as pessoas e ia embora. E aí eu comecei a descobrir que eu tinha uma força muito grande de agir. Em empresa pequena não cabia, eu não cabia em empresa pequena. Então, o que eu fiz? Fui procurando empresas maiores. E como eu tinha o inglês, e aí eu tinha a pós-graduação, e aí eu ia dando um jeitinho no currículo, que daí eu não escrevia que eu tinha trabalhado 8 meses, eu escrevia só o ano que eu trabalhei, só para, tipo, tentar esticar para 1 ano. Porque aí começou a virar um trauma para mim, porque eu ficava menos de um ano em cada empresa. Aí eu consegui ficar numa empresa maior, não era dentro da São Paulo capital, eu tinha que pegar o carro e me dirigia 25 quilômetros, acho que dá da minha casa, e ia para uma cidade vizinha e voltava todos os dias, e nisso eu me descobri assim, sem amigos, sem ninguém. E eu, casada, sem filho, gorda, pesando 80 quilos, com 33 anos. Eu falei, gente, quando que eu vou ter filho? Eu vou ficar de que tamanho? Então, eu comecei a me exercitar novamente, a voltar para isso. Eu entrei na Telefônica, que foi uma empresa que eu quis trabalhar, uma empresa grande e tal. E lá eu passei 3 anos, tive filho, tive tudo. E quando eu saí, eu entendi que eu não podia realmente ficar tendo uma vida quadrada com o horário das 8 da manhã às 6 da tarde. Isso era muito sacrificante para mim. E de lá para cá eu comecei a prestar consultorias. Presto consultoria aqui, presto consultoria ali, não tinha internet tão forte assim para divulgar e tal. E por conta de ter me separado quando o Leonardo tinha 4 anos, o casamento estava muito difícil, teve um consultor que estava trabalhando comigo, ele me indicou a constelação, mas na época, imagina, o Léo tem 15 agora, faz 11 anos, na época não sabia tanto explicar a constelação, né? As pessoas mal sabiam dizer. E aí eu fui. E de lá para cá, eu comecei a levar todos os meus clientes de coaching, todos os meus clientes de marketing, o meu marido atual, porque eu tinha acabado de conhecer ele, e a gente foi juntos na constelação. E aí eu comecei a ver que tudo que eu fazia com marketing, faltava essa pitada do contexto emocional sistêmico. Quando eu parei para me desenvolver mais nessa área de marketing digital, foi porque eu estava trabalhando com o Márcio, meu marido atual, e ele falava assim, a gente precisa entrar nessa história de marketing digital. Você só está fazendo marketing, a gente precisa entrar nisso. Eu não sei o que é, mas a gente precisa entrar. E ele é leigo de internet, tecnologia, marketing, realmente ele é um cara operacional de logística e financeiro, né? Essa outra área para ele realmente é um monstro. E eu comecei a estudar. E nos últimos 4 anos eu comecei a me embrenhar nisso e tentava seguir uma pessoa, fazer alguma coisa, até que eu conheci a Alessandra, fiz a mentoria com ela, fiz o primeiro programa, né, o PAIS, de empreendedorismo sistêmico, e fui vendo que eu precisava desenvolver habilidades em mim, sistêmicas e tal, mas eu também podia levar isso para o meu produto. E eu via que ela tinha lacunas, que não é o papel dela.
ela não é psicóloga, ela não faz dessa forma, ela não vai entregar isso. E eu via que eu tinha. Então, esse exercício que eu comecei hoje de manhã com vocês, eu fiz lá atrás e falei assim, já sei, o que está faltando para eu colocar o meu produto é eu colocar uma análise sistêmica. E aí eu fiz o meu produto há 1 ano atrás e lancei e fiz um teste com algumas pessoas que estavam lá no curso, no individual. Passei por uma situação horrível, emocional aí, com família, com doença de sogro, sogra. Foi muito difícil o ano passado, casamento também muito difícil. E quando chegou lá por agosto, assim, eu comecei a melhorar. Eu comecei a melhorar e comecei a ver que o que eu precisava fazer, seguindo algumas coisas do Leandro, porque eu já estava ouvindo o Leandro Ladeira um pouco, era organizar o meu produto de uma forma que ele mostrasse o diferencial que ele tem. E eu não estava conseguindo fazer isso sozinha, mesmo sendo de marketing. Então, aí eu tomei a decisão de comprar o produto básico do Leandro Ladeira em setembro, que foi quando algumas pessoas eu comecei a convidar novamente para elas refazerem, então, né, me ajudarem a rever o meu produto, o meu MVP. E nisso o grupo, as pessoas individualmente começaram a me demandar alguma coisa em grupo. E foi assim que saiu o meu produto. E hoje vocês estão aqui por conta disso. E hoje eu consigo olhar que eu perdi essa coisa de ter a minha agenda livre. Toda quarta-feira eu estou aqui, isso já está fazendo 6 meses. E eu trago conteúdos novos, super do meu jeito, porque tem coisa que eu nem sei o que eu vou falar quando eu abro a câmera. E eu tô vendo que devagar o meu cérebro está sabendo sempre antes o que eu vou falar. Então, coisas que eu não sabia quando eu abro a câmera, o meu cérebro já está trabalhando nisso quando eu desligo a câmera com vocês na quarta-feira. Eu já estou conseguindo ver. E eu consegui, então, dar nome para o produto, dar nome para as etapas, estruturar o processo. E isso que eu ensino, o que eu passei é o que eu ensino vocês a fazer. Essa parte que eu acabei de contar é como que a gente faz a história nossa juntar no produto. Isso vocês precisam contar. A pessoa precisa entender que você passou por vários momentos, e eu contei alguns picos aqui, fui contando conforme a minha memória não tinha me preparado para contar dessa forma. Mas da forma como minha memória trouxe, tá? Então, contar as suas mazelas, contar as suas dores, mostra que você fez o quê? Você desenvolveu algo que na prática funcionou. Você testou em você, testou em outros clientes, testou, está fazendo. E as pessoas precisam ver o lado humano nosso. Isso que a gente só faz quando está na mentoria, que a gente fica aqui frágil, tem que fragilizar diante dos nossos clientes. É isso que vende. Quando eu fiz essa passagem, então, eu vou para o próximo item. Ou eu coloquei lá, né, o resultado que as pessoas tiveram, ou eu coloquei antes, tá? E aí eu vou abrir um capítulo logo em seguida nessa narrativa contínua, tá? Se você não consegue fazer contínuo, você dá uma pausa no vídeo, ou faz uma marca e depois você corta. O próximo item é quais são os módulos do meu produto. Então, o que você vai passar nessa jornada comigo? Nessa jornada, você entra respondendo um questionário. Eu tenho o nome dele, mas olha como é importante, eu não estou com o nome dele aqui. Então, olha como o cérebro da gente também, ele vai usando a informação que precisa. Se você não deixar o nome, ele não vai falar o nome. Então, a gente já botou nosso grupo lá que escolheu o nome do questionário. Eu acho que era questionário disruptivo, foi alguma coisa assim que a Meg falou, que o questionário, para ela, a partir do questionário, você já começa a enxergar que tem coisas no seu produto e em você, que você tem coisas já para entregar, que você já tem que se reposicionar, rever algumas coisas. Em seguida, a gente agenda um encontro comigo individual, que é o encontro da Lupa Virente. São 2 encontros na Lupa Virente. No primeiro, nós fazemos eu faço algumas perguntas para a gente chegar junto numa questão que a gente vai olhar na Lupa Virentes. A Lupa Virentes é uma ferramenta sistêmica de diagnóstico online, usando bonecos, usando
a sua história, em que eu escondo alguns elementos de você num primeiro momento, para que você conte para mim alguma história do que você está vendo ali, e na forma de um jogo, como as crianças brincam, eu consiga te demonstrar e abrir para você um diagnóstico de alguma situação pessoal ou profissional que pode estar impactando o seu produto. Nesse movimento, a gente também vai escolher quais são, ou a gente vai olhar quais são os elementos de produto, de cursos, de coisas que você já tem, que você consegue juntar dentro de uma única oferta inicial, que é a proposta do meu curso. Que você tenha uma única oferta inicial. Que você saia com essa oferta, pelo menos mirando mais para ela. Depois disso, nós vamos para as aulas em grupo. Todas as aulas estão gravadas e vocês vão passar por 4 etapas. Encontro com o alvo, embala para presente, energia e foco, ser social. É a metodologia 3E, 2S. Essa metodologia está toda gravada, fica na plataforma, e o que vocês têm são aulas semanais em que a gente vai revendo e aprofundando todo esse conteúdo de acordo com a necessidade do grupo. Por 4 meses a gente fica aqui, na mentoria Inovação Sistêmica Disruptiva. Quando fechar isso, eu vou, então, falar o valor da oferta. E, para isso, vocês têm o valor de R$ 1.920, uma compra aqui, agora, é só você clicar aqui, se você quiser estar mais tempo e saber mais sobre esse, né, aprofundar esse conhecimento, você vai estar aqui. Dentro desse percurso, tem um momento em que você precisa dar uma aula. O que significa isso? A pessoa precisa sair com 2 ou 3 atividades que você faça, igual você faz na aula, ensinando ela alguma coisa. Qual que é o momento em que você dá aula? Não é o momento da promessa, não é o momento que você conta da sua jornada. É o momento imediatamente antes que você vai contar da sua oferta. Como a gente está estourada de tempo, eu não vou conseguir dar uma aula aqui, que seriam 3 ou 4 exercícios, que você dê o tom do que a pessoa faz na aula. Mas o que a gente faz na aula, eu preciso passar isso por algum tempo, fazendo 2 ou 3 exercícios. Ok? Então, o que é essa estrutura? É uma estrutura que eu apresento, da onde a pessoa sai para onde ela chega, promessa. É uma estrutura que vai mostrar qual é a minha jornada, como que eu amargurei vários percalços aí, foi bem difícil sair, consegui então, por conta disso, lançar minha metodologia. Conto como é que é essa metodologia e coloco na aula. Ó, então agora eu já vou colocar você para sair daqui com alguma coisa que você leve para já implementar no seu produto. E aí, eu, Carolina, vocês individualmente, vão escolher assim, ó, aleatório, tá? Não vai falar, ó, isso aqui é a aula 1, você vai estar... Ó, então a gente vai fazer um exercício assim, a gente vai fazer um exercício assim, e a gente vai fazer um exercício assim. Igual a pessoa tá aqui, igual se ela estivesse aqui, só que ela vai ter uma partezinha aqui, uma partezinha aqui, uma partezinha aqui. O meu exercício, ele é muito dinâmico e depende bastante dessa interação com vocês. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simular momentos de pausa para que a pessoa faça junto comigo. Ó, agora você anota, então, como você está se sentindo, você compara a sua anotação aqui e aqui. Então, se você não, óbvio, né? A gente está falando de uma gravação, a pessoa não vai estar, mas vocês já viram que eu faço isso quando as pessoas, quando eu falo assim, ó, você vai assistir isso online? Então, faça isso aqui. A lei também faz isso. Para quem estiver online, vai fazer isso. Tá bom? Então, você faz isso. Toda essa gravação pode estar intermediada com alunos, igual eu estou tendo aqui com vocês. Vocês viram como foi saindo a história? Porque eu vou ver na cara de vocês. E na gravação do Zoom, dá para pegar só a minha cara. Eu consigo, nas gravações do Zoom, pegar o rostinho de todas, eu consigo pegar só a minha. Só o meu rosto direto. É uma gravação linear só comigo.
E quem fala aparece. Mas como vocês estão no mudo, não vai aparecer vocês. Então, vai aparecer toda essa narrativa. Então, hoje, por exemplo, eu consegui aqui, e eu agradeço vocês, pela primeira vez, fazer a minha tentativa de vídeo de vendas. O que a gente faz com isso? Eu posso cortar esse vídeo, mandar para uma pessoa editar, ou eu mesma tento editar, né? Se a gente tem habilidade, faz, se não, manda para alguém. Bota nele no YouTube. E onde está lá o link do TikTok, o link do Instagram, o link do Facebook, você apaga todos os Linktree que tem lá, não deixa nada, nem seu WhatsApp, nem nada. Quem quiser falar com você, entra no Messenger ou no Direct. Apaga tudo e deixa o link do YouTube. Por quê? Aí a Cláudia que quer pôr para vender semana que vem. Vai botar isso, Cláudia, e vai mandar a pessoa assistir o vídeo. Embaixo do vídeo, você vai dizer para a pessoa, ó, aqui embaixo nesse vídeo tem um link para você quiser continuar e aprender mais comigo. Clica aqui que você consegue continuar e entrar na turma agora. A pessoa clica e vai para onde? Para a página de vendas. Atenção, página de vendas do Hotmart. Hotmart tem uma página que ela apresenta o produto e uma que você tem um link lá específico, que é o link de página de vendas, que é aquele que você entra, já põe o seu nome, né, já vê o valor, tá? Então, por isso que é importante também falar o valor. Se tiver bônus, que é o meu caso, por exemplo, esses 4 meses de mentoria de inovação sistêmica disruptiva, eu deixei como bônus. Por quê? Porque, como vocês falaram aqui, eu não sei quando eu vou querer ficar dando a mesma aula toda semana e talvez o grupo evolua, a gente vai para outras dinâmicas, outras coisas. Então, eu deixei a primeira turma, tá começando assim. A segunda turma, eu tô fazendo assado. Então, a primeira turma, eu entreguei o programa Venda Emocional Sistêmica ao vivo. A segunda turma tá gravado e vai receber, então, o quê? 1 hora comigo, de consultoria. Na Lupa Virentes, a gente vai fazer uma constelação até o final e vai passar 4 meses tendo aula ao vivo no Zoom, com temas que o grupo vai estar trazendo e a gente vai aprofundar. Além disso, nós temos 2 canais. Um canal de conteúdo, que agora que a gente está fechando as aulas abertas, né? E lembrem sempre disso, vocês podem deixar a aula aberta para quem vocês quiserem. A aula é de vocês. Convidados na sua aula, é aula sua. Ai, meu aluno não vai gostar, mas a aula é sua. É você que tem que colocar alunos ou não e convidados e ver como é que você se sente com esse movimento. Porque o que eu testei aqui, gente, em janeiro até hoje, dia 8? Eu testei como é que ia entrar pessoas que não estão acompanhando a aula todos os dias e como é que eu ia gerenciar isso. Porque eu estou oferecendo isso. Eu estou com um produto de prateleira, mas eu estou entregando aula que as pessoas vão entrando e vão seguindo. Então, eu preciso também ter essa vivência. Então, para mim, foi importante. Daqui para frente, eu preciso me focar em outras coisas. Então, eu também estou falando, ó, pessoal, coloquei meu limite aqui e vou mandar para vocês qual foi o formatinho final de texto que eu escrevi. Esse texto que eu escrevi no WhatsApp, vocês vão ver que tem muito dessa estrutura que a gente fez aqui do vídeo. Carol, eu vou precisar ter tudo? Vai, como a Paty falou para nós logo no começo. Tem gente que lê, tem gente que ouve o vídeo, tem gente que vê um post, tem gente que não vê nada e vai ter que te perguntar e você vai ter que mandar por áudio. É assim mesmo. Essa estrutura aqui, vou deixar de lição de casa. Escreva. Posso fazer uma pergunta? Tá, deixa eu só fazer. A lição de casa você já faz. Escrevam na forma mais espontânea e errada que vocês fizerem. Sem querer acertar e nem errar. Disso que vocês pegaram, escrevam um texto, tirem uma foto e coloquem lá no nosso grupo. Por quê? Porque essa ousadia de errar é que a criança vai confiar que vocês estão dando aquela mão para ela na hora que vai andar e vai brincar de um jeito novo.
Qual é a pessoa que vai te julgar quando você escrever? Adivinha quem é? A gente não tem problema de colocar no grupo. A gente tem problema de escrever e ler a merda que a gente escreveu. Então, eu quero a primeira rascunhão, tá? Quero sinceridade aqui, que vocês se comprometam a fazer sua criança olhar e ver seu adulto também fazendo seu esforço. Tem que falar para a criança, falar, ó, tô fazendo por você, porque por mim eu ficava debaixo da cama, como dizem por aí, né? Faz cobrinha, faz posição fetal, né? E não sai debaixo do cobertor, né? Então, tá, tudo bem, tem essa dor. Só que eu prefiro que vocês tenham a dor. Posso botar um prazo? Tem que ser antes da próxima aula. Vou deixar, assim, a criança de vocês acharem que está mandando. Antes do fim de semana ou na segunda-feira, primeiro horário? O que vocês acham? Sexta-feira, último horário. Último horário mesmo, tá? Porque eu não vou abrir antes de sábado. Ou segunda-feira no primeiro horário, mas aí tem que ser, tipo assim, último horário do domingo. Que daí eu abro na segunda e já começo a trabalhar. Ai, domingo. Domingo, quem dá mais? Eu queria mesmo era na terça. Claro que a criança vai... Ai, minha agenda. A criança não quer entregar louca nunca. aqui, olha aqui, essa agenda louca aqui, cheia até. Não, mas olha o nível de resistência que levanta rápido, né? Vai, Gláucia, e aí? Eu quero me livrar logo, na sexta. Então tá, beleza. Então, respeitando a individualidade individual, vamos todas para a data que funciona. Mas, Paty, eu preciso que você me mande na terça, tipo, primeiro horário, então. Pode ser? Vou flexibilizar aqui para vocês, que a Cruella foi embora hoje. É. Tá, nós vamos escrever o texto. É isso Vai que eu quero escrever o saber. texto. Eu vou escrever sobre... Tudo isso, né? O propósito, a narrativa, tudo isso é história que tu contou para nós, né? A promessa. E aí, de presente, eu vou baixar agora, já, o link do Zoom, já vou subir para vocês, tá? Porque assim... A minha pergunta era sobre isso. Pode, fala. Ali, por exemplo, tu fala das tuas aulas, eu me recordo, tudo bem, mas assim, ó, onde que tá isso? Porque às vezes eu fico meio perdida, sabe? Eu, como Patrícia, como a minha mente é muito... de ter que ter tudo uma coisinha embaixo da outra, assim, aí daqui a pouco se foi lá no grupo, passou aquelas conversas, para mim, tipo, apagou, sabe? Eu também estou Tens perdida um nisso. lugar específico que tu coloca os links de uma forma ordenada para as pessoas que são assim como eu, que só funciona se tiver tipo 1, 2, 3, um embaixo do outro, eu vou lá e pego 2? Tá. Tem algum lugar que tu tá colocando isso ou ainda não? Tu tá Não, mas pensando, tá como que tá fácil. fazendo? A Cláudia tinha me pedido, na verdade, eu tô com essa pendência, foi bom que vocês resgataram, então já faço isso hoje para vocês também, tá bom? Mas eu quero assim, ó, eu não sei se eu quero que vocês façam tanto a aula. Eu acho que eu quero, nesse momento, que vocês sintam as lacunas de que fazer, achando que não sabe nada, achando que tem que revisitar, entendeu? Talvez eu prefira que vocês vão meio com a cara e com a coragem agora. Pelo menos nesse rascunho inicial. Se vocês quiserem fazer o rascunho inicial, me manda e fala, Carol, isso fez eu me movimentar para assistir algumas aulas. Me indica qual aula, porque eu estou com dificuldade ABC. Eu prefiro, porque é importante para vocês terem essa ferramenta diagnóstica de marketing. Porque o que eu vejo aqui nesse grupo com essa maturidade é que vocês têm a ferramenta instrumentada, emocional e sistêmica, e eu ponho para rodar e vocês vão. Aí, quando a gente faz a mesma coisa para o marketing, aí vem várias questões. Então, eu quero que vocês estejam fluindo mais no marketing, só que para isso vocês mesmas têm que enxergar qual a sua dificuldade de marketing real. Qual das etapas que está?
Na Porque verdade, a minha dificuldade está no meu módulo mesmo, assim, sabe? Que veio aqui, quando tu estava falando, eu tenho umas 200 aulas que eu já dei, que eu já testei, né? E eu não consegui ainda, tipo, botar ela dentro de uma estrutura quadradinha. Então, o aluno chega e eu vou lá e, tchum, às vezes eu até preparei uma antes, mas eu vou lá e troco e pego a outra, sabe? No dia que eu vou dar. Então, para mim, tá um desafio botar em ordem ali a estrutura e botar nome nisso, sabe? Mas não pode ser uma coisa mais aberta? Tipo assim, momento de comunicação, momento de escrita, momento de narrativa pessoal, narrativa Mas profissional. tudo isso tem dentro de uma aula, entende? Tem todas Não, eu as... sei, mas eu digo assim, se você estiver dizendo para o teu público que ele vai ter o momento A, o momento B, o momento C, o momento D, o momento E, se tem cadência de um para o outro, então assim, eu sei, todas nós sabemos que o aluno ele vai fazendo uma elipse de aquisição de conhecimento. Então, quando você fala para ele sobre café, você não vai ficar dando os 20 tipos de queijo que vai ter no café da manhã, você vai falar cheese. Daqui a pouco, na próxima aula, você tá feta cheese, blue cheese, emmental cheese. E aí você vai, então, aí na aula 2 ou no ano 2, ele vai ter tipos de queijo. A mesma coisa para business. Ó, é business, é sale, é on sale, e aí você vai dar um conceito geral. Aí você vai num conceito mais aprofundado, que seja, por exemplo, um business English, aí você já vai trabalhar com ele. Olha, metodologia de pricing, de, sei lá, profit, nananã, e aí você vai entrando em coisas mais profundas. Antes você falou sale, on sale, price, pronto, acabou. Vendeu. Então, você deu um panorama. Então, também você pode falar para ele que as suas aulas são do panorama para o detalhe. Do panorama para o detalhe. Do vivencial para o técnico. Isso é metodologia. A Cláudia aqui está contando a metodologia que ela usa. Ela escreve a aula, ela coloca e ela traz vivência, as pessoas trazem que querem mais vivência, ela vai na próxima aula e entrega mais vivência. Essa é a metodologia dela. É uma metodologia que eu abro um conceito, trago algumas vivências para vocês e a forma que vocês precisam, eu vou aprofundar naquelas vivências de acordo com o grupo. Todos os grupos vão passar por 20 vivências. Essas são as 20 vivências. Pode ser que alguns grupos fiquem mais aqui, mas de alguma maneira vai passar por essas. E tá tudo bem. E na Glaucia também. Tem o produto, tem o formato. Como é que é essa estrutura? O que que você fez? Nomes diferentes, nomes com métodos, nomes das etapas. Lembrem disso. Imagina que é um legado, tá? Imagina que vocês chegaram naquele ponto que vocês falaram, cansei de dar essa aula, vou colocar outra pessoa para dar. A pessoa abre e ela usa o nome do método. Ela usa a ferramenta que você usa. Tem que ser uma ferramenta que é transferível o conhecimento. Porque a ideia do meu programa é que ao final do programa você saia com essa ferramenta. Que você faça um diagnóstico do teu produto onde ele está. Para que você desenvolva. Então, o que eu quero agora? Só para fechar e não estender a nossa aula. Preciso ir. Então, eu estou fechando. É que vocês façam esse rascunho na unha, do jeito que vier. E aí, em cima da unha, fala assim, ai, doeu. Doeu aqui, ó, não sei falar do meu produto, não consegui fazer método, igual vocês acabaram de falar, e eu acabei dando algumas ideias aqui. Porque eu preciso saber onde é que está doendo esse paciente, porque senão vocês ficam com essa cara de, tá tudo ótimo aqui. E eu sei que não tá. Porque não tá aqui. Eu também estou quebrando a cabeça com o curso do Leandro, imagina vocês que são meus alunos. Tem que estar quebrando também, porque a professora ainda está quebrando a cabeça, o aluno também vai estar. Senão vocês não seriam minhas alunas, né? E essa tranquilidade de falar também, tá, gente? Olha, eu estou ensinando para vocês aquilo que eu estou aprendendo. Tá tudo bem. Com certeza, cada uma de nós aqui tem um aulão para dar para outra que está aqui. Que o que a Cláudia sabe, eu não sei. O que a Patrícia sabe, eu não sei. O que a Glaucia sabe, eu não sei. E é isso aí.
Então, se apoiem também se precisar, mas para esse exercício, eu prefiro que vocês vão na raça, sozinhas, e depois a gente deixa essa livre comunicação aí, tá? Cada uma entrega no seu prazo, então coloquem lá no grupo, usem o grupo para interagir, não precisa de mim, tragam conteúdos e tal, porque as trocas das verdinhas sistêmicas é para isso. Vi um negócio, lembrei disso, que nem a Glaucia ontem falou, eu gosto desse cara, então acostumem-se a usar o grupo também, a falar, eu estou sentindo falta dessa aula. Então agora a gente vai começar a fechar, né, o acesso das pessoas que não estão continuando com a gente nesse imediato momento, e aí a gente tem o nosso grupo dedicado aí mais para nós, tá bom? E aí o que eu estou trabalhando essa semana é anúncio para trazer mais pessoas para nosso grupinho. Então, agradeço pela disponibilidade aí para eu poder também me desafiar a escrever esse vídeo e fazer. Beijo, gratidão. Muito, muito bom estar com vocês e pela abertura, pela dinâmica, porque eu estou me desafiando para caramba desse lado, hein? Então, se desafiem também. Deixa a criança brincar, tá bom? Não fica tão chata com ela. Beijo, boa semana, gente.